Vamos E agora? falar mais uma vez da Maratona da Saúde, esta parceria que se estabeleceu com a RTP durante o período de 5 anos. Este ano falamos de investigação e debruça sobre exatamente as doenças oncológicas. E a luta contra o cancro. Hoje falamos sobre o cancro no estômago em particular. Vamos conhecer o trabalho que é levado a cabo no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Mais simples, IPATIMUP. Por detrás desta sigla encontra-se uma das instituições top a nível internacional na investigação do cancro. Quase 25 anos, cerca de 150 investigadores. Temos 3 grandes áreas, que é perceber quais são os fatores de risco e fazer, de alguma maneira, muita investigação para conseguir prevenir o cancro. Depois, nos casos de que têm fatores genéticos de base do cancro, nós estamos muito interessados em perceber quais são esses fatores genéticos para poder acompanhar essas famílias e acompanhar esses doentes e vigiá-los da melhor maneira possível. E depois conhecer o comportamento das células para poder, de alguma maneira, prevenir a progressão do cancro. E depois, ao conhecermos muito bem a biologia do cancro, nós conseguimos identificar novos potenciais terapêuticos. Dessa área do Helicobacter, do cancro do estômago, nós somos considerados top mundial. E o IPATIMUP teve uma ideia científica bastante interessante. O projeto que nós estamos a desenvolver pretende compreender as bases genéticas do cancro do estômago. Este projeto resulta de uma parceria entre o IPATIMUP, uma empresa em Coimbra chamada Coimbra Genomics e o maior instituto de sequenciação do mundo, que está localizado na China, que é o BGI. E, no fundo, a participação portuguesa irá contribuir com 50 casos de cancro do estômago. O que se pretende é encontrar novas alterações moleculares contra as quais se possam desenvolver terapias dirigidas, portanto, medicina personalizada, e, no fundo, também encontrar marcadores genéticos que possam ser úteis para o diagnóstico precoce, para prever o prognóstico dos doentes e também a resposta à terapia. Helicobacter pylori, que nome feio para uma bactéria que está na origem de cerca de 80% dos cancros do estômago. Sabia que 90% da população portuguesa tem esta bactéria? Por isso estamos também em 5º lugar mundial em casos de cancro do estômago. Mas antes que entre em pânico, entenda que a aposta é na prevenção. Passa, obviamente, por aquisição de hábitos de vida saudáveis, amplamente divulgados, toda a gente conhece, a alimentação mais saudável, alimentos frescos, evitar alimentos que não são saudáveis, com muito sal, fumados, etc. E fazer exercício físico, controlar a alimentação, evitar fumar. Todos os hábitos que se sabe que não são bons e cada vez está mais demonstrado que se associam a risco de cancro. O que nós estudamos é uma lesão que se chama pré-neoplásica, porque precede o cancro, que é a metaplasia, e estudamos as moléculas que dão origem a essa lesão, que aparecem nesse tipo de lesão, e queremos agora, sempre que possível, tratá-las e, portanto, testar drogas, testar medicamentos que nos permitam reverter ou impedir a progressão dessas lesões para cancro. Nós tentamos compreender mecanismos que estão relacionados com a adesão desta bactéria à célula gástrica no estômago e de que forma esta bactéria consegue sobreviver no estômago durante muitos anos. Uma outra linha de investigação tem a ver com a detecção no sangue das pessoas de novos marcadores que permitam identificar os indivíduos com a doença. Sabemos que o Helicobacter pylori, a infecção por essa bactéria, que é bastante prevalente na população, causa inflamação, causa gastrite, e a gastrite crónica pode induzir algumas outras lesões, como conhecemos, lesões que podem inclusive serem consideradas precursoras do cancro do estômago. As condições socioeconómicas são importantes, não é? Nós sabemos que existem alguns aspectos relacionados com a higiene, com a vida, o dia a dia, que podem estar associados a um maior risco das pessoas estarem infectadas com a bactéria Helicobacter pylori. E bactéria esta que está associada ao maior risco de desenvolvimento de patologia gástrica. Portanto, já sabe, se não quer fazer parte das estatísticas, adote hábitos de vida saudáveis, menos fumos e fumeiros e aposte na investigação que se faz em Portugal com a Maratona da Saúde.
Portanto, o Ipatimub está na linha da frente. Ora, aí está. Por isso, a propósito deste tema, temos 2 convidados de luxo. O Dr. Mendes de Almeida, que é médico cirurgião no Hospital Couve Descobertas e também no Hospital Santa Maria. E temos também a Conceição Dias, que vem aqui falar sobre o seu caso em particular. Um aplauso para os dois e muito obrigada por estarem connosco. Bom, se calhar o ideal é começar por falar com o Dr. Mendes de Almeida. Bem-vindo à Praça da Alegria. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos a falar sobre o cancro do estômago. A primeira pergunta é logo quais é que são os sinais de alarme e os fatores de risco, se é que... Fatores de risco é o que eu estava a dizer há pouco, quer dizer, existem situações familiares em que há uma elevada incidência de cancro de estômago, mas que são coisas muito raras. A grande maioria dos casos que hoje em dia se conhecem pensa-se que têm natureza, digamos, esporádica. Ou seja, não se sabe bem porque é que aparecem. Isto em termos de fatores de risco. Há fatores condicionantes que podem e que estão identificados como podendo aumentar a possibilidade de a pessoa vir a ter um cancro de estômago. Leia-se, e talvez o único que seja mais ou menos bem identificado, é o consumo de determinado tipo de produtos fumados. Eu penso que isto é uma coisa até um pouco mais histórica do que atual. Fumados, tipo salmão fumado? Não. Eu penso que isto é uma coisa mais histórica do que atual, porque hoje em dia a maior parte dos fumados são perfeitamente seguros, mas no passado, e cá em Portugal, em determinadas zonas do país, faziam-se fumados com algumas características que se sabe que têm os produtos que podem induzir cancro de estômago. Portanto, isto é em termos do que são os fatores condicionantes. Em Portugal não há, neste momento, justificação, à exceção das tais famílias com uma elevada incidência de cancro de estômago, de fazer rastreio de cancro de estômago. Não está justificado. Não há justificação para o fazer. O que há é que ter atenção, sobretudo nas zonas do país em que há uma elevada incidência de cancro de estômago, que nomeadamente em Portugal, as zonas com maior incidência são no norte do país. Viana do Castelo, por exemplo, é uma zona com elevada incidência de cancro de estômago. E nessas zonas as pessoas têm que estar alerta para os sintomas iniciais. O problema grave em relação ao cancro de estômago é que muitos dos sintomas iniciais são muito discretos e que as pessoas atribuem a porque comeram hoje qualquer coisa, que se passou qualquer coisa. Nomeadamente a dificuldade em fazer a digestão, as pessoas quando começam a perder peso por uma razão inexplicada, começam a ter uma sensação de desconforto abdominal, que as pessoas normalmente chamam azia, porque é natural ter azia uma vez ou outra. Agora, ter azia todos os dias e permanentemente não é normal. Claro. Falta de apetite também. Falta de apetite, perda de peso, a pessoa começar a sentir-se muito cansada, porque muitas vezes estes tumores levam à perda de sangue para dentro do digestivo e a pessoa fica com anemia e fica cansada, tem dificuldade de fazer a sua atividade normal. Portanto, o que é que eu quero dizer? Sintomas esporádicos não têm grande problema. Quando este tipo de doenças aparecem, elas aparecem para ficar, quer dizer, não é hoje tenho azia, amanhã não tenho, isto não acontece. Quando a pessoa tem uma doença destas e começa a ter azia ou ter dificuldade em fazer digestão, isto veio para ficar e nessa altura as pessoas têm que ir ao médico. E então têm que se fazer os exames necessários. Portanto, sobretudo nas zonas de elevada incidência, quando a pessoa tem uma queixa deste tipo que é persistente, tem que ir ao médico. No caso da Conceição Dias, bom dia, bem-vinda também à Praça da Alegria. A sua mãe teve cancro no estômago e acontece que a Conceição fez a partir daí exames, uma endoscopia, exames, sim. No ano e no ano a seguir. Em 2005 fiz uma endo e não tinha nada. Em 2006 fui fazer e já tinha neoplasia. Mas que teve algum Os sintomas que eu tinha, por acaso, foi diferente, porque eu em 2005, por volta, mais ou menos em agosto, comecei a sentir-me, lá está o cansaço, mas estava a ficar gorda e achava que aquilo que eu comia, porque eu até tive sempre uma alimentação saudável, legumes e fruta, essas coisas assim, e achava que para o que eu estava a comer, que estava a ficar muito gorda e sentia-me cansada e... Então fui falar com um endocrinologista e a partir daí comecei a fazer uma série de análises e pronto. E até abril de 2006 foi uma luta um bocado constante, não é? De fazer exames e de detectar. Pronto, depois em abril de 2006 fui operada. E em junho depois fiz 6 meses de quimioterapia intensa, que a quimioterapia que eu fiz era diária, porque tive que andar com uma bomba diária e de 20 em 20 dias ainda ia ao hospital fazer mais quimioterapia. Cheguei a um ponto de pesar 40 quilos, não é? E
mas depois consegui recuperar. Ai, que bom. E teve uma intervenção cirúrgica também, Conceição? Sim, foi remoção total do estômago e uma parte do esófago. Fui tratada no Hospital Santo António, que tem um ótimo serviço de oncologia. No Porto. No Porto, e também, portanto, fiz lá a cirurgia. E já foi há 8 anos? E já foi há 8 anos. E como é que se sente atualmente? Sinto-me bem, ótimo. Ai, até apetece bater uma salva de palmas. Com tantas histórias, sinto-me bem, ótima. Viva a vida, não é? Exatamente. Lá, por não ter estômago, faço uma vida normal. É evidente que não se pode comer tudo. Eu não posso comer uma francesinha inteira. Pois. Por exemplo, quando me apetece, quando tenho vontade, quando tenho vontade, como, mas não posso comer uma inteira, não é? Tenho que fazer várias refeições durante o dia, ou pequeno almoço, mas isso eu sempre fiz, também foi E nós sempre... todos, hoje em dia, é o que os Exatamente. nutricionistas Comer sempre qualquer coisa à recomendam. meia da manhã, à hora do almoço, o que é evidente, não posso também comer um prato enorme de feijoada, mas como um bocado de feijoada. Portanto, tentei-me adaptar à minha circunstância. Exatamente, e viver uma vida viver normal. uma vida Doutor Mendes normal. Almeida, a Maratona da Saúde fala essencialmente de investigação. Relativamente ao cancro do estômago, a investigação ainda tem muito ainda para descobrir. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é sobre a questão da existência sequer da Maratona da Saúde ou das outras iniciativas daquilo que é normalmente as pessoas chamam de sociedade civil e que no fundo é a sociedade, todos nós, no envolvimento na saúde. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe que quer os sistemas de prestação de cuidados, leia os serviços de saúde públicos, leia-se a questão da matéria da investigação, os Estados não têm capacidade para pagar e para fornecer tudo aquilo que é necessário. Portanto, há necessidade que a sociedade se empenhe na sua saúde e que se empenhe na angariação também de fundos, quer para a parte assistencial, tratamento, quer para a parte de rastreio, que nós estávamos a falar há bocado, quer para a investigação. Portanto, é de aplaudir que estruturas como é a Maratona da Saúde e há outras, se empenham por parte da sociedade civil de apoiar e de angariar fundos e de se mexerem no fundo para que estas coisas possam ser feitas, porque os Estados não têm dinheiro para tudo, é impossível. Portanto, isto é muito importante que exista a Maratona da Saúde. Agora, em relação à questão específica do cancro do estômago, o cancro de estômago tem em Portugal um dos centros com maior prestígio em termos de investigação, que é o Hepatimup no Porto, que vocês já apresentaram uma peça sobre isso. Tem um trabalho liderado por professor Sobrinho Simões, por professora Fátima Carneiro, professor Leonor David, Raquel Seruca, que são pessoas excepcionais e que são líderes mundiais nessa matéria da investigação. E porquê? Porque em larga medida Portugal tem muito cancro de estômago. O cancro de estômago a nível mundial é um dos cancros mais importantes porque é dos que mata mais. Tem uma incidência particularmente elevada em determinadas zonas do globo, como é no Extremo Oriente ou em algumas zonas da América do Sul, mas Portugal tem uma incidência muito alta, muito maior do que a maioria das zonas, por exemplo, da Comunidade Europeia, e, portanto, daí o interesse muito particular. Esta investigação, como lhe digo, é muito importante, precisa de fundos, e por isso é que a Maratona da Saúde é muito importante, porque temos realmente, nomeadamente no Porto, um grupo excepcional a trabalhar nesta matéria, há outros, mas no Porto realmente eles são muito, muito bons, e é preciso dinheiro. Não há possibilidade de fazer investigação sem dinheiro. E hoje em dia não há dinheiro, não é? Quer dizer, não é só em Portugal. Os grandes países que fazem muita investigação, como seja os Estados Unidos, Canadá, a Inglaterra, todos eles, a sociedade civil está envolvida, quer na parte assistencial, quer na parte da angariação de fundos para a investigação. Portanto, temos que aplaudir a existência da Maratona da Saúde, porque é realmente muito importante, e é por eu saber que ela é muito importante que eu estou aqui. Doutora, é tão bom ouvi-lo. É muito bom. Nós terminamos o nosso tempo, mas só uma pergunta, até porque foi o destaque da nossa conversa aqui, em termos de legenda. Existem formas de prevenir o cancro do estômago? Prevenção é difícil, porque o que eu posso dizer é, no fundo, aquilo que o João Baião estava a dizer, é preciso ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável. Sabe-se que há tal coisa que eu falei há pouco de uns fumados, que lá numas zonas do país tinham importância. Há a questão das famílias muito raras que têm uma incidência familiar. O resto é muito difícil. É fazer uma vida saudável, fazer uma alimentação saudável, muitas frutas, muitos vegetais, muitos antioxidantes e por aí nos fica. E periodicamente fazer uns exames. Fazer uns exames, sobretudo rotina. quando houver queixas. Qualquer coisa que está diferente tem que ir ao médico. Ora bem, muito bem. Um grande aplauso, Dr. Mendes de Almeida e Conceição Dias. Conceição, muito obrigado, muitas Obrigada. felicidades. E muitas francesinhas, nem que seja só pela metade. Aos bocadinhos, ora bem.